Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Contabilidade. Lançamento contábil. O lançamento contábil serve para a escrituração dos fatos contábeis da entidade. Cada operação é objeto de um lançamento. A escrituração contábil deve ser executada em idioma e em moeda corrente nacionais, em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaços em branco, entre linhas, borrões, rasuras ou emendas, e com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. A escrituração em forma contábil deve conter, no mínimo, data do registro contábil, conta devedora, conta credora, histórico, valor do registro contábil, informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem sequencial relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. O método das partidas dobradas. Os lançamentos, que consistem no registro de fatos contábeis, são processados com base no método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas foi citado, pela primeira vez, em Veneza, na Itália, em 1494, pelo frade franciscano Luca Pacioli. Neste método, também conhecido como digrafia, a escrituração é bilateral, ou seja, para todo débito deve haver pelo menos um crédito. Na sua origem, o método envolvia apenas uma conta a crédito e uma a débito. Atualmente um lançamento pode envolver um ou mais débitos e um ou mais créditos. Desta forma, observa-se uma das 4 combinações. O uso deste método permite o controle simultâneo de todos os elementos patrimoniais e de resultado envolvidos em cada fato. Documentos contábeis. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou componham a escrituração. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos usos e costumes. Princípios contábeis. Os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade. São princípios de contabilidade: entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência, prudência. Princípios contábeis. Princípio da entidade. Aqui você visualiza alguns princípios da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Princípios contábeis. Princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Princípios contábeis. Princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Princípios contábeis. Registro pelo valor original. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional.
As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinadas, ao longo do tempo, de diferentes formas. Custo histórico. Variação do custo histórico. Princípios contábeis. Princípio da competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. Princípios contábeis. Princípio da prudência. O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são as extraídas dos registros e documentos que compõem o sistema contábil de qualquer tipo de entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. Demonstrações contábeis preparadas de acordo com os preceitos contábeis atendem às necessidades comuns da maioria dos usuários. Existem diversos tipos de demonstrações, sendo as principais: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração dos resultados abrangentes, demonstração do valor adicionado. Porém, algumas podem ser exigidas ou não dependendo do tipo da empresa: sociedade anônima, sociedade de grande porte ou pequenas e médias empresas. Demonstrações contábeis, sociedades anônimas. Conforme disciplinam os artigos 176 e 177 da Lei 6.404 de 76, com alterações da Lei 11.638 de 2007, as sociedades anônimas ao fim de cada exercício social deverão elaborar as seguintes demonstrações financeiras: balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, e demonstração dos fluxos de caixa. E se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Demonstrações contábeis, grande porte. O artigo 3º da Lei 11.638 de 2007 determina que se aplique às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei 6.404 de 76, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras. Considera-se de grande porte a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões. Demonstrações contábeis pequenas e médias empresas. As PMEs enquadradas na NBCTG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1255 de 09, deverão apresentar o conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade, que deverá incluir todas as seguintes demonstrações: balanço patrimonial ao final do período, demonstração do resultado do período de divulgação, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa. Notas explicativas. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a demonstração financeira destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, em uma determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Ele é formado por duas partes.
ativo e passivo, sendo que no ativo encontram-se os bens e os direitos, enquanto no passivo encontram-se as obrigações e o patrimônio líquido. O balanço patrimonial deve apresentar, no mínimo, as seguintes contas: caixa e equivalentes de caixa, clientes e outros recebíveis, estoques, ativos financeiros, total de ativos classificados como disponíveis para venda, ativos biológicos, investimentos avaliados pelo MEP, propriedades para investimento, imobilizado, intangível, contas a pagar comerciais e outras, provisões, obrigações financeiras, obrigações e ativos relativos à tributação corrente, impostos diferidos ativos e passivos, obrigações associadas a ativos à disposição para venda, participação de não controladores apresentada de forma destacada dentro do patrimônio líquido, e demonstração do resultado do exercício, capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade. Tradicionalmente o balanço patrimonial é apresentado em uma forma gráfica, onde do lado esquerdo encontram-se os elementos do ativo e do lado direito o passivo. A DRE é um relatório contábil destinado a evidenciar a composição do resultado formado em determinado período de operações da entidade. A DRE deve, no mínimo, incluir as seguintes rúbricas: receitas, custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos, lucro bruto, despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais, parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial, resultado antes das receitas e despesas e receitas financeiras, resultado antes dos tributos sobre o lucro, despesa com tributo sobre o lucro, resultado líquido das operações continuadas, valor líquido dos seguintes itens, resultado líquido após tributos das operações descontinuadas, resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor justo menos despesas de venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à disposição para venda que constituem a unidade operacional descontinuada, resultado líquido do período. A DRE é apresentada somente de forma vertical, conforme exemplo a seguir. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A DLPA é um relatório que tem por finalidade evidenciar a destinação do lucro líquido apurado no final de cada exercício social. A DLPA discriminará o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A DLPA também é apresentada de forma vertical conforme modelo. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. A DMPL é um relatório contábil que visa evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o patrimônio líquido em um determinado período. A DMPL é elaborada com colunas que representam as contas do patrimônio líquido e linhas que representam as transações ocorridas e que devem ser evidenciadas com relação a cada conta do patrimônio. A DMPL possui a seguinte estrutura: demonstração dos resultados abrangentes. A DRA apresenta as receitas, despesas e outras mutações que afetam o patrimônio líquido, mas que não foram reconhecidas ainda na DRE, conforme disposição de pronunciamentos, interpretações e orientações que regulam a atividade contábil. A DRA pode ser apresentada dentro da DMPL ou através de relatório próprio. O CPC sugere que se faça uso da apresentação na DMPL.
Quando apresentada em demonstrativo próprio, a DRA tem como valor inicial o resultado líquido do período apurado na DRE, seguido dos outros resultados abrangentes, conforme estrutura mínima para a demonstração do resultado abrangente estabelecida pelo CPC 26. Observe na imagem a seguir. Demonstração dos fluxos de caixa. A DFC é um relatório contábil que tem por finalidade evidenciar as transações ocorridas em um determinado período e que provocaram modificações no saldo da conta caixa e equivalentes de caixa. A DFC é uma demonstração sintetizada dos fatos administrativos que alteram o caixa e equivalentes de caixa durante um determinado período. A demonstração dos fluxos de caixa compreende o fluxo das atividades operacionais, dos financiamentos e dos investimentos, e pode ser elaborada através do método direto ou indireto. Demonstração do valor adicionado. A partir da DVA das empresas pode-se obter, dentre outras, as seguintes principais informações: a contribuição da empresa na formação do Produto Interno Bruto, o nível de contribuição de uma empresa para a riqueza regional ou setorial, verificar a contribuição da empresa à sociedade em geral através de pagamentos de impostos ao governo. As empresas podem medir o nível de participação da mão de obra na geração de sua riqueza. O modelo a seguir apresentado deve ser entendido como indicativo, e um maior detalhamento, em nome da maior transparência, poderá ser utilizado. Notas explicativas. As notas explicativas são exigidas pelo parágrafo 4º do artigo 176 da Lei 6.404 de 76 e pela Resolução CFC 1255 de 09. Portanto, as notas explicativas são obrigatórias para as sociedades anônimas, de grande porte, e pequenas e médias empresas. As notas explicativas são esclarecimentos que visam complementar as demonstrações contábeis e informar os critérios contábeis utilizados pela empresa, a composição de saldos e determinadas contas, os métodos de depreciação, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, dentre outros. Livros contábeis e comerciais. Os livros contábeis mais conhecidos são livro diário, livro razão, caixa e contas correntes. Enquanto os livros principais, diário e razão, registram todos os fatos contábeis em um determinado período, os livros auxiliares, caixa e contas corrente, registram apenas alguns fatos contábeis. O livro diário é obrigatório e exigido pelo Código Civil. No livro diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. Casos práticos. Para fins didáticos serão explanados alguns conceitos para cada tópico abordado, e os respectivos exemplos de lançamentos contábeis. Nos exemplos práticos não serão abordados os métodos de valor justo, impairment, ajuste a valor presente, aplicáveis sobre ativos e passivos, tendo em vista que o estudo a que esse curso se propõe é de conhecimento básico da contabilidade. Lançamentos de abertura de empresa. Para as empresas desenvolverem suas atividades, é preciso que estejam devidamente constituídas e legalizadas. Para isto, é necessário o registro dos atos constitutivos, pelo menos nos seguintes órgãos: Junta Comercial do Estado, Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Receita Federal, Secretaria do Estado da Fazenda, Prefeitura do município de jurisdição da empresa. Previdência Social, Delegacia Regional do Trabalho. Após o registro na junta comercial ou cartório, conforme o caso deverá ocorrer os lançamentos contábeis de abertura da empresa. Os primeiros lançamentos contábeis a serem escriturados no livro diário são aqueles referentes aos fatos que ocorreram na fase de constituição das empresas. Existem dois momentos distintos. O primeiro quando ocorre a subscrição do capital social, e o segundo pela efetiva integralização em dinheiro ou em bens. Estes dois momentos devem ser registrados de forma segregada.
Lançamentos de abertura de empresa. Considere que em 5 de janeiro de 2011 a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada tenha inscrito JuSesco seu contrato social. No contrato social, os sócios Fulano da Silva e Beltranos de Souza deliberaram pela subscrição de R$100 mil que seria integralizado no ato em moeda corrente. O contrato social foi homologado na JuSesc em 5 de janeiro de 2011. O sócio Fulano da Silva integralizou R$70 mil e o sócio Beltranos de Souza R$30 mil. Com isso o capital social ficou composto. Primeiro, portanto, para a constituição da empresa, serão necessários os seguintes lançamentos contábeis. D. O capital social subscrito a integralizar, PL, R$70 D. O capital social subscrito a integralizar, PL, R$30 C. O capital social subscrito, PL, R$100 HST. Pela subscrição do capital da Sociedade Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada. Conforme contrato devidamente arquivado na Junta Comercial, sob número 12.345, em 5 de janeiro de 2011, por subscrição de 70 cotas de Fulano da Silva. HST. Pela subscrição do capital da Sociedade Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada. Conforme contrato devidamente arquivado na Junta Comercial, sob número 12.345, em 5 de janeiro de 2011, por subscrição de 30 cotas de Beltranos de Souza. Segundo, pela integralização do capital social em dinheiro. D. Caixa, AC, R$100 C. O capital social subscrito a integralizar, PL, R$70 mil. C. O capital social subscrito a integralizar, PL, R$30 mil. HST. Pela realização de 70 cotas subscritas e integralizadas em moeda corrente, pelo sócio cotista Fulano da Silva, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial. HST. Pela realização de 30 cotas subscritas e integralizadas em moeda corrente, pelo sócio cotista Beltranos de Souza, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial. Terceiro, pela abertura da conta corrente no Banco Alfa S/A. D. Banco Conta Movimento Banco Alfa S/A, AC, R$100 mil. C. Caixa, AC, R$100 mil. HST. Pela abertura da conta corrente bancária número 55, com depósito inicial correspondente ao total das cotas integralizadas, conforme comprovante de depósito número 987.654. Utilizando o método de lançamentos através de razonetes, tem-se. Com isso, a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada apresenta o seguinte balanço de abertura em 5 de janeiro de 2011. As operações que envolvem a compra para revenda de mercadorias constituem a atividade principal de empresas comerciais. Para a compreensão destas operações é necessário conhecimento de alguns conceitos básicos: compra, venda, devolução, desconto incondicional, transferência de mercadorias, nota fiscal, fatura, duplicata, aceite de duplicata, nota fiscal, fatura consignação. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.